Começando mais uma edição do É da Coisa, lamentando a morte da cantora Elza Soares aos 91 anos, um ícone da música brasileira, uma artista com uma história riquíssima que transitou por muitos estilos musicais, com 60 anos de carreira. E a gente, logo de cara aqui no É da Coisa, vai conversar com o escritor Rui Castro, autor da biografia de Garrincha, ex-marido de Elza Soares, e que vai conversar com a gente aqui durante a programação da Band News FM, falando da importância dessa figura para a cultura brasileira como um todo. Eu queria começar dando minhas boas-vindas ao Rui Castro e perguntando um pouco do impacto da Elza Soares. Agora há pouco a gente conversava com o Preto Zezé aqui na nossa programação, presidente da Central Única das Favelas, e ele falava do tamanho que a Elza Soares teria se ela fosse americana, se tivesse nos Estados Unidos, que ela seria do tamanho de uma Nina Simone. Rui, como que você entende esse personagem para a história da arte brasileira? Olha, boa tarde, ele tem razão. Não só a Nina Simone, ela teria sido a Sarah Vaughan, entendeu? Ela teria tido uma carreira, em vez de ter gravado 20 ou 25 álbuns, teria gravado 50, 100, né? Teria uma programação anual, sabe? Ela já sabia hoje onde ela ia se apresentar daqui a 10 meses, né? Seria assim a vida dela lá, né? Aqui foi uma vida irregular, né? Uma carreira muito irregular. Começou espetacularmente em 1960, durante todos os anos 70, ela gravou inúmeros discos e grande sucesso. Os melhores discos dela, na minha opinião, foram gravados nesse período, né, que ela foi contratada da gravadora Odeon. Mas a partir dos anos 80, a música dos anos 70, começou a crise dela por causa do Garrincha, né, foi uma relação conturbada, que todo mundo sabe, né, pelos problemas de alcoolismo do Garrincha e tudo, cuja barra ela segurou de uma maneira espetacular, né, inclusive em prejuízo inúmeras vezes da carreira dela. Ela sofreu depois, nos anos 80, com a chegada do rock, né, que meio que botou em segundo plano todos os outros ritmos brasileiros, e ela só voltou, na verdade, na segunda metade dos anos 90, inclusive quando se dissipou aquela lenda de que ela tinha destruído a carreira do Garrincha, né? O que é um absurdo, porque, na verdade, se alguém foi uma vítima nessa relação, foi ela, entendeu? Porque quando ela conheceu o Garrincha em 1962, ela já era Elza Soares. E o Garrincha já estava deixando de ser o Garrincha na volta daquela Copa do Mundo. Ele já não seria mais o mesmo Garrincha, e a Elza segurou a barra dele o tempo inteiro. E Rui, o detalhe que chamou a atenção logo que a notícia surgiu da morte da Elza Soares foi o 20 de janeiro, porque o Garrincha também faleceu em um 20 de janeiro de 1983. Pois é, que coincidência, né? Quando eu fiz o meu livro A Estrela Solitária, um brasileiro chamado Garrincha, no ano de 95, o livro saiu em 95. Eu passei grande parte do ano de 94 e do ano de 95 tendo encontros com a Elza, né? Tive cerca de 30 encontros com ela, né? Geralmente sempre nos apartamentos dela, porque ela se mudava muito naquela época, a carreira dela não estava muito bem, e ela estava... Foi difícil, inclusive, vencer uma certa resistência inicial dela, porque ela estava muito por baixo na carreira naquela época. Ela estava sem contrato com gravadora, ninguém pedia ela para fazer show, todo jornalista que ia falar com ela só queria saber da vida dela, com o Mané, aquela coisa, né? Ela ficava meio irritada com aquilo, porque ela queria que falassem dela também, né? Então eu tive que fazer até uma certa jogada. Elza, esse é um livro sobre o Garrincha, quero conversar com você muitas vezes, mas é um livro sobre você também, porque você esteve com ele durante 15 anos mais importantes da vida dele, você esteve com ele. E aí ela me recebeu muito bem, e aí tivemos esse contato durante 2 anos, né, de longas e longas entrevistas, né, ao vivo ou por telefone. Mas ela no que ela percebeu, né, a natureza daquele livro, que era um mergulho, né, em profundidade na vida do Garrincha, na vida dela com o Garrincha, ela se abriu completamente e revelou uma memória extraordinária e também uma paixão pelo Garrincha que ela até escondia de certa maneira, né? Quer dizer, só uma mulher como ela, até com o instinto maternal que ela tinha de querer proteger o Garrincha, de querer salvar o Garrincha,
só ela poderia ter segurado aquela barra durante 15 anos, entendeu? E a maneira como ela falava dele para mim, em inúmeras ocasiões, demonstrava realmente esse amor que ela conservou por ele, apesar de todos os problemas e dramas que os dois passaram juntos. Rui, a gente está aqui com a jornalista Milena Teixeira, que apresenta aqui na Band News FM o podcast Pretoteca. Ela tem uma pergunta para você também. Boa tarde. Olá. A Elza Soares, como a maior parte das mulheres negras do Brasil, foi vítima de violência doméstica durante aí, um longo período da sua vida. Eu entrevistei ela no passado e a gente chegou a falar sobre isso. Eu queria saber de você se nessa experiência que você teve com a Elza e com pessoas ali que estavam perto dela, se você percebeu que esse machismo, o racismo também, né, porque para a mulher negra tem um peso maior, essa violência vem de uma forma mais forte. Você observou que a Elza foi vítima disso durante a carreira? Na coisa dela com o Garrincha, o principal motivo da campanha que se fez contra eles era a campanha moralista, né? Ela entrou em cena numa época que o Garrincha estava se separando da mulher com quem ele era casado há 10 ou 15 anos, tinha 7 filhas com essa mulher e tinha uma 8ª filha a caminho. Então a Elza entrou em cena e aí disseram que absurdo, né, o Garrincha largar a família, a mulher, né, por causa daquela mulher. Mas aquela mulher, na verdade, é o fato de ser uma cantora, entendeu? Porque não só a dona Nair, né, a mulher do Garrincha, era uma mulher negra, como o Garrincha é uma mistura de indígenas com negros. Então, no caso aí, não havia nenhuma coisa cruzada. Havia realmente a coisa do moralismo. Inclusive, um famoso jogador do Botafogo e da seleção brasileira, considerado o melhor amigo do Garrincha em toda a vida dele, né, criticou o Garrincha de maneira até grosseira, pelo Garrincha estar largando a família para ficar com aquela mulher, entendeu? E aí, claro, o Garrincha contou isso para a Elza, e ingenuamente contou para a Elza barrou a entrada desse jogador na casa deles, e durante os 15 anos que a Elza e o Garrincha moraram juntos, esse grande jogador nunca botou os pés na casa do Garrincha, porque era a casa da Elza, entendeu? Mas era coisa na época era coisa do moralismo, né? Rui, a gente sabe que além de você ter mergulhado na história do Garrincha, você tem também bastante conhecimento sobre a música brasileira como um todo. E os conhecedores, né, os críticos, costumam destacar muito a voz muito única, a voz do milênio da Elza Soares. Mas além do timbre, dessa marca inesquecível que ela tinha, dessa personalidade na voz, ela tem essa característica de ser uma artista muito versátil, né, de transitar por muitos estilos musicais. Começou no samba, mas fez jazz, MPB, bossa nova. É uma artista muito versátil, né? Mas eu valorizo realmente a Elza pela coisa do samba, né? Entre 1960 e 1970, ela gravou uns 15 grandes LPs de samba, um tipo de samba que não se faz mais, que é aquele samba cantado para fora, em alto volume, precisando de uma grande afinação, de um grande swing, um grande balanço, um domínio absoluto, sabe, do ritmo e tudo mais. E sendo acompanhada por aquelas enormes orquestras das gravadoras, né, com 4 trompetes, 4 trombones, 5 saxofones, bateria e tudo mais, e ela cantando em cima daquela coisa toda, sabe, dominando a situação completamente. Hoje você não tem mais isso, essas orquestras não existem mais, o que você tem hoje é uma roda de samba com meia dúzia de pessoas em volta da mesa cantando e tomando cerveja. Não tem mais você não tem mais como ser, sabe, aquele cantor ou cantora, né, que jogava a voz lá no alto, sabe, e dominava o palco, dominava tudo, né? E a Elza era capaz disso. Eu vi a Elza em shows, né, nos anos 90, várias vezes, e o domínio de palco dela, do microfone, dominava a plateia com uma facilidade espantosa, né? Então nunca foi surpresa para mim que ela, quando se aventurou por outros ritmos, também exercesse esse domínio, né? Ela era maior do
do que tudo, na verdade. Eu leio nesse momento uma análise que você fez sobre a Elza Soares, dizendo que quando você, Rui, visitava, ela não tinha um único disco dela, são 34 discos ao longo da carreira, mas ela não tinha nenhum disco, nenhuma foto dela, nada? Não tinha nada, nenhum recorte, não tinha nada. Ela ia deixando tudo para trás à medida que ela ia se mudando de apartamento. Tinha que se mudar às vezes um pouco às pressas, entendeu? Talvez porque estivesse devendo o aluguel. A carreira dela estava completamente no desvio naquela época, por volta de 94, 95. O telefone na casa dela não tocava e ela estava muito por baixo, né, naquele momento, devido à crueldade do mercado. Entendeu? O mercado aí no Brasil é isso, né? Quando é para abandonar, quando é para consagra. Quando é para abandonar, abandona completamente. E aquele foi o momento de grande abandono da Elza, né? Ela me falou, né, que o meu livro ajudou muito a volta dela, né? Isso aí não sou eu que digo, foi ela que disse. E como é que você, pessoalmente, saiu dessa experiência de ter convivido por 2 anos com a Elza Soares, justamente para ouvi-la fazendo o livro Estrela Solitária? Foi impressionante, né? Porque eu tive que vencer, como eu falei, uma certa resistência dela, né? E ela, em nome da paixão pelo Garrincha e de tudo que eles passaram juntos, ela se mostrou, de repente, de uma muito solícita e demonstrou a grande humanidade que ela tinha, porque, como eu descobri naquela época, o homem que ela precisava ter na vida dela, né? No caso foi o Garrincha, antes do Garrincha foi o Milton Banana, baterista da Bossa Nova, e antes do Banana foram outras pessoas, os pais das filhas dela, e depois do Garrincha, né, os jovens que ela pegou para acabar de criar, na verdade, eles tinham toda uma característica. Eram pessoas frágeis, né? Das quais ela podia ser mãe. A Elza foi uma grande mãe. Essa é uma imagem que as pessoas talvez não tenham dela, porque só tem a imagem da cantora com o microfone, entendeu? Como eu estou vendo aqui agora. E a Elza ela foi a grande mãe de muita gente, né? E pela maneira como ela se referia às coisas que aconteciam entre ela e o Garrincha, isso transparecia para mim, assim, imediatamente, né? Ostensivamente. Era impressionante isso. Quero agradecer a atenção com o ouvinte da Band News FM do escritor Rui Castro, autor da biografia sobre o ex-jogador Garrincha, Estrela Solitária. Obrigado e até uma próxima aqui na nossa programação.